pessoal, a gente está aqui na reunião do Comitê de Compliance e Investigações de BRAC. A gente tem o prazer hoje de ter com a gente a Giane da Controladoria Geral da União, que coordena a investigação e aplicação da lei anticorrupção, em especial nos projetos, nos processos relativos, né, à composição em termos de compromisso, que é justamente o tema que ela vai tratar com a gente. Giane vai falar um pouquinho, né, Giane, sobre termos de compromisso e a oposição, a continuidade que eles têm em relação ao julgamento antecipado, que é a dinâmica anterior. Depois da fala da Giane, a gente continua aqui na pauta interna do comitê para tratar sobre a nossa agenda. Fala com a Giane. Então vamos lá. Alguns de vocês imagino que até já me conheçam, porque a gente costuma fazer reunião, né, sobre os termos de compromisso na própria CGU. E aos que não me conhecem, meu nome é Giane, eu coordeno hoje uma das áreas de investigação da CGU em relação a pessoas jurídicas envolvidas de qualquer modo em prática de atos lesivos nos termos da Lei Anticorrupção. Aline, você passa para mim, por favor? Então, o convite que me fizeram foi para a gente abordar o Instituto Termo de Compromisso, desafios e diferenças do regulamento anterior, que era aplicado ao julgamento antecipado. Então, assim, antes de mais nada, o termo de compromisso é uma forma de resolução consensual, né? Então, aberto uma investigação ou instaurado um par, a empresa passa a ter a possibilidade de procurar diretamente a CGU para tentar uma solução mais, digamos, mais amistosa para aquele procedimento ou para aquele processo já instaurado. Então, o que norteia todo o processo do termo de compromisso precisa ser, e aí a gente vai voltar nesse tópico mais na frente, mas precisa ser uma colaboração de ambas as partes, né? E aí, como todos já sabem, ele substituiu o julgamento antecipado, que era regido pela Portaria 19/2022, que trouxe o mesmo regulamento, basicamente, mas com alguns poucos pontos de divergência, que é o que a gente vai ver agora. Aline, pode passar, por gentileza. Então, assim, a grosso modo, o que que a gente tem de diferente hoje do que a gente tinha até novembro do ano passado, agosto do ano passado, mais ou menos? Hoje eu tenho a necessidade de que a empresa firme um compromisso de cessação da conduta lesiva, o que já era óbvio e implícito, né? Mas a nova portaria veio trazer como uma necessidade expressa. Compromisso de não interposição de ações, a gente só tinha na regulamentação anterior a desistência de ações em curso, e isso trazia aí também, embora tivesse implícito, mas isso trazia alguma confusão, né? Trouxe alguma confusão em casos concretos, e a gente tem agora a possibilidade de fixação realmente como possibilidade, né, não obrigatoriedade, da CGU de fixar cláusulas de integridade como condição do termo de compromisso. Pode passar, Aline. Eu trouxe para vocês, então, um comparativo breve entre o regulamento anterior e o atual, apenas naquilo que houve alguma alteração, né? Então, a gente tem hoje a portaria 155, trazendo no artigo 2º os requisitos para celebração, e logo abaixo da admissão da responsabilidade objetiva pela prática dos atos lesivos, e aqui a gente tem na redação atual apenas responsabilidade, mas no termo de compromisso segue como responsabilidade objetiva. A gente tem essa admissão, esse compromisso de cessar completamente o envolvimento na prática do ato lesivo a partir da data da propositura do termo. Gente, eu vou passando aqui os slides com a Aline, e eu até prefiro que qualquer sugestão, dúvida, inserção de vocês seja feita ao longo da apresentação, tá bom? Então, podem me interromper a qualquer momento, pedir aí para falar, que a gente dá uma pausa aqui. Como vocês podem ver, não havia correspondência na portaria anterior, mas era, digamos, era algo que a gente sentia falta, ainda que já tivesse logicamente incluído na admissão
da responsabilidade, na disponibilidade de negociar, agora a gente tem essa obrigação expressa. E por que eu estou falando disso? Porque no formulário anterior, que era disponibilizado para formalizar o pedido de termo de compromisso, não havia, por óbvio, essa disposição, esse dispositivo, perdão. Atualmente, a gente disponibiliza no site um formulário para requerimento de termo de compromisso que já prevê esse inciso 2. Então, nos casos que estão em andamento hoje, que foram formulados anteriormente, né, ou que foram formulados depois da entrada em vigor, da portaria 155, mas que não consta esse compromisso de cessação, como é uma obrigação que a portaria nova trouxe, a gente tem intimado a empresa para que adite o formulário inicial, para que faça constar expressamente esse inciso segundo, tá bom? Pode passar, Aline. A outra questão que eu queria trazer com vocês não é uma alteração. Então, a gente tem ali os compromissos, né? Reparar danos, perder vantagem oferida, e a gente tem que pagar o valor da multa, acompanhado, trazendo, apresentando os elementos que permitam seu cálculo e sua dosimetria. Então, por elementos, a gente tem basicamente a DRE do exercício anterior ao da instauração do par. E por que essa pausa dramática? Porque a gente já teve questionamentos e a gente já teve problema em relação a esse marco temporal, né? Então, há processos em que, por exemplo, o despacho da autoridade é em novembro ou em dezembro, pela instauração do par, mas a portaria só é publicada em janeiro, por exemplo, fevereiro, né? Então, a gente às vezes enfrenta argumentos de que não, mas deveria ser, então, considerado o ano do despacho. A gente sabe, por óbvio, né, gente, que tem a ver com o faturamento da empresa. Mas, tanto assim como, né, o faturamento pode ter aumentado de um ano para o outro, e isso vai impactar, por óbvio, diretamente no cálculo da multa, ele pode também ter reduzido, né? Então, essa disposição da portaria, e aí desde a portaria 19, ela tanto, digamos assim, protege a empresa que passou a ter um faturamento menor, quanto, infelizmente, alcança o faturamento mais alto se, né, no ano anterior à data da instauração do par, aquele faturamento dobrou, de qualquer forma teve algum incremento, né? De novo, como o Rafael tinha pedido, pontos que a gente enfrenta de dificuldades, um deles é esse. Então, a gente ressalta a necessidade da disposição da empresa de trazer a DRE. A outra questão é que a gente trabalha, como vocês sabem, para o cálculo, com uma base de cálculo do faturamento bruto e não da receita líquida, como a gente sabe que é o cálculo, né, em outras legislações e tal. Faturamento bruto para a gente é tudo aquilo que ingressa na pessoa jurídica, excetuando apenas impostos incidentes sobre venda ou prestação de serviço. Então, toda vez que vier, por alguma razão, a informação de faturamento líquido, a gente vai ter que intimar a empresa para que ela detalhe essa contabilidade, para que a gente possa ver o que é faturamento bruto e o que é imposto, principalmente, exclusivamente, incidentes sobre vendas e serviços. Mas, Giane, devolução não deveria fazer parte do faturamento para cálculo de multa. Eu, Giane, concordo com vocês. Acho também que isso deveria estar fora. Não é uma posição exclusiva minha, né, de vários colegas na secretaria, mas hoje o que a gente tem de legislação é isso, né, de normativo. Então, a gente continua trabalhando com faturamento bruto, excetuados apenas impostos e não eventuais devoluções. Então, quando isso não estiver muito claro, a gente vai precisar pedir informação. E, por último, os índices de. Agora deu branco, gente, mas tem dois índices, né, descritos na portaria, e a existência ou não de lucro, esses índices têm que estar, se eles estiverem positivos e condições cumulativas, a empresa teve lucro naquele período, naquele exercício financeiro, ela tem um agravante, como vocês sabem, de 1%. Não é que a gente quis punir, ou que a norma quis punir a empresa que
estava, digamos, estava indo bem, né? Que está bem das pernas. Na verdade, a gente não quis prejudicar mais ainda aquelas que não estão, né? Então, se a empresa não teve lucro naquele ano, ela não tem esse 1% de agravante. Se ela teve um dos índices, realmente eu esqueci, se alguém me salvar e lembrar, pode falar. Solvência. Índice de solvência. Isso aí. Solvência. Isso, exatamente. Se um deles estiver negativo, ela também já não tem aquela agravante. Então, por isso também a documentação que a empresa apresenta precisa ter a informação sobre esses índices, tá bom? Pode passar, Aline? Jane, eu tenho uma pergunta, já que você Pode pediu para falar. você. A questão das devoluções. Você apontou, né, que é a interpretação de algumas das pessoas na secretaria, mas que a norma hoje não abre para vocês a possibilidade de interpretar assim. É a interpretação Exato. de vocês que essa questão é um dos pontos que precisaria de mudança na lei, ou bastaria uma mudança aqui infralegal, uma nova edição da portaria poderia resolver essa questão? Rafael, eu entendo que precisaria ser uma alteração legal mesmo, para que a gente pudesse ter fundamento para mudar a base de cálculo da multa, tá bom? Porque sabe, já dando um spoiler das minhas próximas perguntas, né? Até te falei ontem na nossa. Sim, A gente sabe que a CGU estuda enviar um projeto de lei para o Congresso sobre a alteração da lei anticorrupção. E acho que a gente também tem interesse em saber, e eu sei que o termo de compromisso é talvez, se não o único tema, a estrela desse projeto, pelo menos pelo que o ministro já havia adiantado. E aí, talvez acho que um dos pontos que vai aparecer aqui nas nossas perguntas quais são os pontos que a CGU pensa que são importantes de serem endereçados? Estou entendendo que esse seria um deles. sim, esse seria um deles. Na medida que a gente for passando, a gente pode ir tocando nesses pontos, mas de antemão, assim, já até explicando para vocês, a gente tem uma área específica na casa que trabalha com isso, e essa é uma matéria que, como vocês devem imaginar, a gente enfrenta ali alterações, inserções e o tempo todo, né? Nas discussões de projeto de lei, a gente coloca para consulta pública, então isso volta para revisão. Então, não vou saber dizer para vocês exatamente o que hoje a gente, por exemplo, se tivesse encaminhando esse PL hoje, o que ia constar, o que não ia constar, tá bom, Rafael? Mas já de agora eu me comprometo, assim, algo que vocês tiverem dúvida, que conste ou não, dessas negociações, eu não souber responder, eu encaminho depois, como uma, digamos, como uma resposta de dúvida, né? E desde já fica à disposição meu e-mail, para que vocês possam endereçar qualquer questionamento, tá bom? Tá? Aline, você passa para mim, por favor? Pronto. Isso aqui, por incrível que pareça, a gente também já teve problema, né? Então, dentre os compromissos, o que a gente fez questão de colocar expressamente na nova normativa é que, assim como a negociação pressupõe a desistência de ações judiciais que tenham sido interpostas em relação àquele processo, investigação em andamento, que não sejam juizadas novas demandas relativas ao processo ou termo de compromisso. A gente já teve interposição de mandado de segurança ao longo de negociação, né, questionando aspectos, se não de mérito, mas tangenciando a técnica do termo de compromisso. Isso, na verdade, como vocês podem imaginar, sai da esfera, né, de negociação e de, digamos, de prestação de informação, de postura colaborativa que a gente precisa ter com a empresa durante uma negociação, né? Então, só para mostrar para vocês, para quem talvez não tivesse ainda reparado, prestado atenção, a gente teve uma alteração nessa linha G. Pode passar, Aline. E aqui, o que eu acho que hoje é a principal questão do termo de compromisso, tanto para a gente quanto para as empresas, né? Isso aqui foi tema de muito debate antes da elaboração da portaria, né? Não foi consenso, o estabelecimento desse parágrafo único. Eu, por exemplo,
se dependesse exclusivamente de mim, ele não estaria aí, né? Porque eu entendo que isso afasta empresas que poderiam ter interesse em resolver com a administração essa questão, um processo, uma investigação, e, consequentemente, trazer para os cofres públicos já o pagamento da multa, o ressarcimento do dano, né, a perda da vantagem oferida, mas a gente sabe que tem empresas que ainda hoje, embora a gente aconselhe e ache relevantíssimo que possuam cláusulas, né, programas de integridade rodando, tem empresas que ainda não têm, não estão com esse, digamos assim, com essa questão convencida já, né, ou como ponto pacífico dentro da estrutura de governança, e aí essas empresas, talvez hoje, com a redação atual, é, tenham algum receio de procurar a CGU para negociar. Como a gente vai ver já na sequência, isso não é uma obrigatoriedade, não vai ser sempre que vai haver a obrigação de uma cláusula de integridade, mas isso é sim uma prerrogativa hoje da CGU. Então, parágrafo 2º do artigo 2º parágrafo único, perdão, do artigo 2º da portaria, hoje diz que, de acordo com a análise do caso concreto, a CGU pode condicionar a celebração do termo de compromisso à inclusão de compromisso da pessoa jurídica quanto à adoção, aplicação ou aperfeiçoamento de programa de integridade. Pode passar, Aline. Mas eu estava aqui discutindo com o Rafael, ele tem uma pergunta e eu vou adicionar, então eu vou mandar as duas aqui. A primeira delas era uma curiosidade, se alguma empresa, por exemplo, se recusaria a cumprir com essa condição, porque olhando de fora, não deveria, né? A empresa que quer firmar o TCC, não deveria ser tão difícil ela assumir o compromisso de incluir um programa de integridade na organização. E aí eu até dividi com ele uma experiência recente que eu tive com um cliente que ele não se nega, mas o negócio anda bem lentamente. E eu até queria saber, assim, de vocês, se vocês já tiveram essa situação de alguém se negar e se vocês têm pensado em fixar, eventualmente, determinados prazos nessas cláusulas condicionando o programa de integridade, tem meu benefício, tá? Porque senão fica complicado. Tá certo. Desculpa, eu não ouvi o início da fala. Quem que estava falando? É Juliana. Oi, Juliana. Juliana, então, quando o Rafael. A Aline só passa a próxima, porque ainda é o mesmo tema. Passa para mim. Pronto. Quando o Rafael, conversei com o Rafael, né, ontem sobre desafios e ele tinha me dito para a gente trazer para vocês os casos que a gente já julgou na vigência do termo de compromisso. Então, da portaria 155. Então, já esclarecendo, a gente não tem hoje ainda um julgamento que tenha, de um termo de compromisso que tenha sido tramitado com fundamento na portaria 155. O que a gente já decidiu eram termos, eram casos, eram 6 empresas, na verdade, 6 termos de compromisso, que quando a nova portaria foi publicada, elas já estavam para julgamento, já tinham passado pela Conjur, ou estavam na Conjur para manifestação, acho que estavam, e a Conjur entendeu que elas precisavam voltar para uma adequação procedimental. Então, não foi trazido, por óbvio, para essas empresas essa necessidade, até porque toda negociação, elaboração de nota, como a gente vai ver, a aprovação da nota, tinha sido feito sob a égide da portaria 19. Então, eu não tenho um caso concreto ainda para te dizer, nesse caso a gente aplicou, ou nesse caso a gente queria aplicar, mas teve negativa, aí não houve celebração, tá? Esse é um dos pontos, eu acho, da sua pergunta. Segundo ponto, a gente está, Juliana, enfrentando a sua mesma angústia, tá? Então, a gente tem atualmente 2 ou 3 empresas que estão exatamente nesse ponto. Elas trouxeram pedido, foi feita uma análise preliminar, se observou que ou elas não tinham nada, ou o que elas têm não é considerado programa de integridade já implantado, né, de acordo com a metodologia da CGU, leia-se, não atingiu 1% naquela planilhinha que a gente tem, né, que
ou vocês amam ou vocês odeiam, não sei dizer, mas, de todo modo, a gente não tinha como considerar cumprida, digamos assim, uma postura da empresa já em andamento e efetiva em relação à temática da integridade. Para te dizer, há casos em que a empresa já está trabalhando nisso, inclusive, né, procurando empresas, consultorias certificadas, especializadas, melhor dizendo, no tema, e já trouxe isso para a gente, né? Olha, estamos nesse processo, inclusive já tem um tempo, então a gente precisa só de mais um tempo para, digamos, se não concluir, né? Porque a posição da CGU, a minha também, é de que o programa de integridade, ele nunca é algo que a empresa conclui. Pronto, implementei e acabou, né? Até porque é da natureza do programa que seja algo vivo, dinâmico. Mas existe esse patamar mínimo de 1%, e a empresa diz, olha, a gente está quase lá, a gente precisa aí de 30, 60 dias só para complementar isso e atingir. A gente tem concedido, inclusive, desde antes do advento da Portaria 155, a gente teve casos de sucesso de que a empresa, ela visando a atenuante, né, naquela época, o único benefício aspas, único, né? Mas o benefício principal da implementação de um programa de integridade era o inciso 5 do artigo 23 do decreto 1129, que diz que pode haver uma redução de até 5% do faturamento bruto decorrente exclusivamente da existência de um programa de integridade, né? A gente teve empresas que saíram do zero para notas que a gente considera muito boas, que são notas acima de 2%, a gente vai falar sobre isso, sobre esses índices, ainda na vigência da portaria anterior, tá? Então, a gente entende que é não só possível, mas provável, e, assim, totalmente factível, inclusive porque a gente dá um suporte nesse processo para toda empresa que tem interesse em implementar ou em aprimorar, ou em simplesmente sanar algum ponto específico, e é por isso que a norma fala, implantar programa ou alguma cláusula de integridade, mecanismo, porque, veja bem, a gente pode ter um caso em que o programa existe, mas é um programa de uma multinacional, é um programa muito bom, que está adequado à realidade brasileira, que o site está em português, que fala por exemplo, no canal de denúncia, fala de denúncia de corrupção, de suborno, que dá treinamento regular, que faz análise de risco contemplando a integridade, e vocês, né, quem já atua no tema sabe que isso tudo são tópicos da empresa, que muitas vezes afastou as pessoas envolvidas naquele ato lesivo, mas que, por exemplo, não tem uma política de relação com a administração que contemple, digamos, uma postura colaborativa numa investigação, numa inspeção, perdão, né? Uma postura colaborativa com fiscais ou uma postura íntegra durante um processo de licitação, né? Ou uma postura de reporte às autoridades de irregularidades, enfim. Por conta digamos, muitas vezes da realidade da matriz, a gente não tem uma política de relacionamento, ou nenhuma, né? Ou uma política de relacionamento com o poder público que contemple itens que a gente acha relevantes. Nesses casos, a cláusula de integridade pode ser, e provavelmente vai ser, exclusivamente adotar uma política, né, que contemple esses requisitos que a gente estava falando. Mas tudo isso em relação a empresas que ou têm, ou já estavam no caminho, ou estão dispostas a ter um programa. As empresas que eventualmente digam, não tenho nada. Então, a gente pergunta, você tem alguma coisa, mesmo para quem, né, não trouxe nada de documentação, a gente tem intimado, por favor, informe, né, se vocês têm algum programa, se vocês fazem parte de alguma ação coletiva, pela integridade, e a empresa simplesmente diz que não. Esse é o desafio que a gente está enfrentando agora, Juliano. Por quê? Na prática, né? Como vocês viram, e aí, Aline, por favor, volta para a tela anterior. Como vocês viram,
a gente fala aqui, né? Poderá condicionar a celebração de termo de compromisso, inclusão de compromisso de pessoa jurídica quanto à doação, aplicação, aperfeiçoamento. Não é aqui, de acordo com a análise do caso concreto, tá? Caso concreto, por óbvio, a gente vai considerar tanto o ato lesivo quanto as características da empresa, da pessoa jurídica, né? Então, primeiro ponto, e é praticamente consenso, quando a gente estiver falando de micro e pequena empresa, a gente não vai, assim, muitíssimo provavelmente ter nenhuma cláusula nesse sentido, no máximo uma cláusula genérica, né, de que a CGU recomenda a adoção de práticas de integridade, né, como, digamos, algo no sentido do espírito da norma, né, e do espírito da secretaria, né, toda a atuação das 3 diretorias da CIPRE hoje primam e objetivam o fomento à integridade, né? Então, isso é um primeiro recorte. Para empresas, né, de médio e grande porte, perdão, considerada tanto a estrutura no Brasil, quanto o faturamento e, principalmente, as características do ato lesivo. Então, quem já atua com a gente sabe que, para a gente, é muito mais complicado, por exemplo, um ato lesivo previsto no inciso 1 do que nos demais, né? No inciso 1, a gente vai ter ali, de fato, a corrupção, o pagamento de propina, promessa de vantagem indevida. Então, eu poderia arriscar dizer para vocês que isso é algo que vai nortear a inserção de cláusula, tá? O envolvimento no inciso, que o ato lesivo esteja em curso no inciso 1. Mas está em curso nos outros incisos, e a minha empresa é de médio porte. Aí, Juliana, não sei se você já tem casos, acho que sim, né? Você falou que tem casos com a gente. Mas todo mundo que tem, eu acho que é reconhecida a nossa postura de chegar num consenso e principalmente chegar numa obrigação possível, né? Ninguém, absolutamente ninguém, tem interesse em negar uma negociação porque a empresa ou não tem condições, porque é uma empresa com poucos funcionários, com um faturamento não tão alto, ou não tem condições ainda, né? Porque a gente sabe que é um processo demorado, a implantação de um programa, mas vai sair, está em estudo pela nossa área técnica hoje, especializada, né, nos programas de integridade. Um normativo, se não um normativo externo, mas orientações para a equipe, e que vão levar em conta esses critérios que eu trouxe para vocês, né? A primazia por condições, cláusulas que atendam exatamente ao caso concreto, né? Então, como eu disse para vocês, foi uma fraude numa licitação e a empresa não tem nenhuma política relacionada a relacionamentos com a administração pública. Então, essa cláusula muito provavelmente seria adotar uma política no prazo de 30 dias, etc. Qual é a outra questão que está norteando as nossas tratativas nesse assunto? A gente quer que tanto quanto possível, se não em todos os casos, essa cláusula seja implementada durante as negociações e que não fique algo a depender, né, de ações futuras, de um eventual monitoramento, se não pela CGU, mas um monitoramento dentre os pares mesmo, né? A gente sabe que a empresa que se compromete ou que, né, é do Pacto Brasil ou é do Proética, ela passa a ter, né, o uso dessa imagem e a ser, de um modo ou de outro, fiscalizada, se não, digamos, como é que a gente fala? Ostensivamente, como é no acordo de leniência, mas implicitamente aí na assunção de compromisso. Mas, de todo modo, a gente não quer que seja esse o caminho. A gente quer que, por exemplo, a empresa da Juliana chegue e diga: pessoal, o que a gente tem hoje é uma empresa que até pode implementar, mas que nunca pensou sobre isso, então que precisa de um suporte e precisa de um prazo. E essa empresa vai ser totalmente acolhida, tá? Pode passar, Aline, até porque a gente tem, para quem ainda não sabe, né? Então, aqui, voltando para a apresentação, o objetivo da cláusula, como eu falei para vocês, é o fomento, né? Que permeia toda a atuação da CIPRE, seja na diretoria de promoção da integridade mesmo, que é a que faz fomento, seja na DAO, que faz o monitoramento dos programas acordo-lenienses, seja na DIREP, pela primazia
programa tanto em negociações quanto no curso de par, no curso de um par para obtenção de desconto. Os desafios, é exatamente isso que a gente está falando, né? Como implementar, né? Partindo do pressuposto de que não é uma obrigação, né? Em todos os casos, vai ser uma recomendação específica e condicionante? Provavelmente sim, né? Ao curso da negociação, a gente vai chegar em algo factível, e que deverá ser implementado antes da celebração do termo, né? Poderá ser uma recomendação genérica? Talvez sim, né? Pode haver casos em que a gente não chegue numa obrigação específica, mas que haja, por exemplo, uma recomendação, e que haverá, viu, Juliana, em todos os casos em que a empresa trouxer a documentação e ela já atingiu 1%, vai haver uma recomendação genérica de manutenção desse programa de integridade, tá? Então, a gente está aí nesse processo de elaboração, ainda não foi assinado nenhum caso em que a gente já tivesse imposto, né, não gosto dessa palavra, mas chegado a uma cláusula do termo de compromisso em que a gente, já sob a égide do 1 da portaria 155. E o mais interessante, para quem ainda não teve contato com a nossa equipe, mas hoje a gente tem 3 auditores designados especificamente para isso, né? Pessoas que têm aí já um histórico bem grande e reconhecido na temática. E durante, a gente vai ver o fluxo logo a seguir, eu sei que eu já estou chegando aqui no final do meu tempo, mas a gente vai ver no fluxo que tem um momento específico para isso. Tá bom. Para essa, perdão, para esse suporte, tá? Então, o que é basicamente isso? A nossa equipe vai sentar com vocês e dirimir todas as dúvidas, preferencialmente após uma entrega inicial de documento, quando, óbvio, né, já existe alguma coisa, é feita uma análise inicial, é preenchida aquela planilha, ainda que, tipo, a nota seja 0, ou seja, perdão, seja inferior a 1%, que a gente, a partir da análise da planilha, preste para vocês uma espécie de consultoria mesmo, de apoio, no sentido de que vocês implementem medidas que façam com que a gente entenda como adimplido o requisito, tanto para fins de desconto mesmo, quanto para fins de atingimento, né, e cumprimento dessa cláusula. Passa para mim, Aline, por favor. Então, não, volta, pode voltar, perdão. Em relação a essa temática específica, vocês têm algum outro questionamento? Até é muito interessante para a gente poder responder, né, digamos, no atacado, né, para vários advogados ao mesmo tempo, porque a gente sabe que vocês são, além de parceiros, a gente tem tido aí, pelo menos nesses últimos 2 anos que eu estou à frente da coordenação, um relacionamento excelente, né, com os escritórios e as empresas, mas além de parceiros multiplicadores, né, vocês dão aula sobre o assunto, vocês, enfim, têm contato com muitas empresas, então é muito interessante para a gente dirimir realmente dúvidas de vocês acerca dessa temática. Acho que dessa, eu escrevi que no chat a gente não tem dúvida. Acho que a gente já tem algumas dúvidas aqui de outras, mas acho que são outras que você vai falar um pouquinho ainda. Tá bom, perfeito. Pessoal, quem está aqui, óbvio, pode simplesmente falar as perguntas, e quem está remotamente, eu estou checando aqui, junto com a Dora, o Q&A. Quem quiser fazer uma pergunta por escrito pode, mas se quiser colocar a pergunta por escrito ali, a gente habilita a pessoa também, o microfone, para que ela possa fazer a pergunta diretamente. É o caso do Alberto. O Alberto tem uma boa pergunta aqui sobre devolução da vantagem oferida, que era um dos pontos até que a gente estava conversando aqui em paralelo. Então, o Alberto já está aqui na plataforma para fazer daqui a pouquinho a pergunta dele, quando a gente entrar nesse ponto com a Giane. E eu creio que a gente também tem uma outra pergunta da Marília, da ACCR. Também a gente fala desse ponto na sequência. Aline, você passa então para mim, que eu acho que os próximos tópicos vão tratar exatamente das dúvidas. A partir daqui, eu não fiz aquele comparativo, porque são
incisos ou alíneas que trouxeram exatamente a mesma redação, tá, do artigo 19. Da portaria 19, mas eu preferi trazer porque são tópicos que trazem discussões, tá bom? Então, a gente tem aqui como consequências, né, da celebração do termo de compromisso, tanto a aplicação isolada da multa, né, sem cumulação com a sanção de publicação extraordinária, que a gente sabe hoje que é o que traz, sei lá, se não 90%, mas mais de 50% das empresas, com certeza, né, que é a isenção da publicação extraordinária. Mas eu queria falar com vocês mais especificamente sobre, em relação às sanções restritivas de licitar e contratar, né, com o poder público. Quando possível, quando cabível, o termo de compromisso vai ensejar a redução do tempo ou abrandamento da modalidade da sanção a ser aplicada, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e observada a proporcionalidade da pena. A gente enfrenta muita dúvida, né, dos escritórios e das empresas em relação a como funciona esse abrandamento. Então, queria trazer como hoje funciona, bem prático, tá? Então, quando a gente tem uma sanção, primeiro a gente precisa estar falando de um processo que traz fundamento tanto na LAC quanto numa lei de contratação, né? Seja a lei do pregão, que vai trazer impedimento, seja 8666, que vai trazer inidoneidade de suspensão, ou, né, no futuro próximo, os contratos celebrados sob a égide da 14133. Mas, em se tratando, então, né, de um par que traga uma sanção restritiva de contratar, a gente tem duas situações. Se a gente já está numa inidoneidade, o abrandamento vai significar, na prática, vai ser a mudança da categoria. Então, vai ser uma suspensão, se for 8666, vai passar a ser, ou um impedimento, se a gente estiver falando de 10.520, da lei do pregão, né? Mas, Jane, quanto tempo? Né? Vai ser no máximo, vai ser 5 anos, vai ser 2 anos e tal? Não. Ele vai ser diretamente proporcional à alíquota que a gente chegar no final das negociações, tá bom? Aí tem umas regrinhas bem específicas, se a gente pega a alíquota de antes, quando a gente já mudou de categoria, ou se a gente pega a alíquota depois, porque aí, assim, o segundo caso qual é? Eu já estou no impedimento. Minha empresa está impedida de contratar por 5 anos. Apresentou documento falso, X licitações, X pregões, e está impedida de contratar com a União, por exemplo, por 5 anos. A atenuação de que trata o inciso segundo, aí já não vai ser mais uma mudança de categoria, vai ser uma alteração no prazo, perdão, né? Então, de 5 anos, a gente vai passar para 3, a gente vai passar para 2, a gente vai passar para 1, a gente vai passar para 6 meses, né? Se for uma suspensão de 2, a gente vai passar para, enfim, 3 meses, que seja. E aí, como é feito isso, né? Quem já pegou uma nota nossa, eu acho que é bem explicadinho, a gente coloca, inclusive, a regra de 3. Mas, assim, muito em linhas gerais, quando a gente já está mudando de categoria, a gente pega o percentual inicial do relatório final, quando a gente já tem um relatório final, né? E faz um jogo de 3. Então, vem da inidoneidade para impedimento, vamos supor, e aí a gente, a depender de quanto a empresa ficou, né, de multa entre 0 e 20% do faturamento, isso vai definir se a gente vai estar, por exemplo, vamos supor, linhas bem gerais, tá, gente? Ficou em 10% a alíquota, então de 5 anos vai passar para 2 anos e meio, tá? É disso que eu estou falando mais ou menos. Mas quando a gente já está numa suspensão, aí a gente vai pegar o percentual reduzido, né? Já depois da aplicação das atenuantes do termo de compromisso. Então, foi de 6%, eu estava com uma suspensão de 2 anos, e eu estava com uma alíquota de 6%. Quando a gente aplicou lá as atenuantes, a depender da fase que a empresa veio, a gente passou de 6% para 3%. A suspensão vai passar de 2 anos para 1 ano, tá? Então, eu vou considerar a nova alíquota quando eu continuo na mesma espécie de restrição de contratar. Isso era algo que eu queria explicar mais ou menos, porque a gente enfrenta muitos questionamentos ao longo das negociações. Uma outra questão que a gente construiu nos precedentes e que trouxe para o normativo, não existia, um prazo mínimo de 60 dias. Né? Então, tinha cálculos que a sanção já tinha sido baixa, de restrição de contratar,
tinha um grande percentual de redução, porque a empresa trouxe bem no começo, antes da instalação do par. E quando a gente jogava a regra de 3, ia tipo para 15 dias de restrição, 5 dias, tá? Eu já tive caso de 3,6 dias. Toda interpretação normativa, e aqui a gente está entre advogados, ela tem que estar aliada à finalidade da norma, né? Então, não faria sentido a gente aplicar a norma de uma forma que fosse trazer para ineficácia, né? Então, se eu digo que alguém vai ficar 3 dias sem contratar, é o tempo simplesmente de eu lançar no cadastro e tirar do cadastro. Aquela restrição não aconteceu, né? Não existiu, não teve nenhuma eficácia. Então, por isso foi construído esse mínimo de 60 dias. Quais são as reclamações não, pontuações de vocês muito apropriadas que a gente enfrenta? O que a gente diz assim, quando a gente estipula um impedimento de contratar, uma restrição qualquer, isso é para contratos vindouros, né? Fica a critério do órgão ou do ente federativo se aquilo vai influenciar ou não contratos em vigor. Via de regra, o que a gente vê é que não influencia. Então, a gente sempre tinha esse argumento, dizer, gente, é 60 dias, mas, cara, 60 dias, né, é um prazo muito pequeno, não vai alcançar os contratos de vocês com o poder público, né, e logo vocês vão estar firmando outros. O que a gente começou a perceber? Que a preocupação de muitas empresas não é com os contratos públicos, é com os contratos privados, por conta de normas contratuais que dizem que uma vez que a empresa cai no CNEI, por exemplo, né, ou no SEIS, haveria, em tese, um bloqueio automático de pagamento, né? Então, se fosse um dia, a partir do momento que ela aparece no cadastro, a empresa teria esse prejuízo. Na verdade, eu já dei a justificativa antes de trazer o problema. Infelizmente, isso é algo que a gente não tem como hoje negociar, né? A gente realmente tem esse mínimo e é um mínimo que atende à finalidade da norma. Isso, Rafael, pode ser trazido numa questão de alteração legislativa, tá? Até porque hoje, por exemplo, a gente não aplica advertência, né? Então, a gente tem lá na norma de licitação a inidoneidade, a suspensão e a advertência. Mas no PAR, a gente não tem previsão para essa aplicação. Então, se isso for trazido num projeto de lei, a advertência é uma sanção, né, relativa a contratação, que em tese não estaria, muito em tese, tá, gente? Isso tudo são conversas internas que a gente tem, né? Muito em tese não traria esse prejuízo, né? De bloquear pagamento, de atingir contratos em andamento. Já está definido, a gente vai poder argumentar e pedir, quero que aplique a advertência? Não, a gente entende que a gente ainda não tem fundamento, tá? Para aplicar uma advertência, por exemplo, no caso que é o fraude, né, num contrato, num procedimento licitatório. Mas isso é algo que pode ser trazido numa alteração legislativa, tá bom? Dúvidas a esse respeito? Ou sugestões, questionamentos? Se não, Aline, você passa para mim, por favor? Pronto. A portaria 155 também manteve os percentuais, tá, gente? E eu quis trazer aqui para vocês bem coloridinho, amarelinho, bonitinho, para reforçar o que a gente sempre fala, quanto antes a empresa vier, melhor, né? A gente consegue uma redução de 4,5% do faturamento, 4,5% do faturamento bruto, se a empresa, uma vez que se vê investigada, já procura o CGU, né? Ao tempo em que, se isso for lá para o final, após o prazo de apresentação legal, a gente vai ter menos da metade, né, da possibilidade de redução, que é 2%. E por que eu trouxe essa observação no final? A CGU fez um estudo, por ocasião dos 10 anos da LAC, sobre a aplicação efetiva, prática, dos percentuais de redução de termo de compromisso. Para quem não teve ainda acesso a esse documento, eu recomendo fortemente, porque pode ser um elemento de convencimento à empresa, né? Então, a empresa, não sei, eu preciso
admitir responsabilidade, não, enfim, né? Isso é algo, esse documento, eu acho que ele chama, mas se vocês jogarem no Google, eu posso também me comprometer a mandar para o Rafael depois o link rapidamente, mas no Google vai estar alguma coisa assim, CGU, estudo sobre efetividade das reduções, cálculo de multa, redução por termo de compromisso, redução por julgamento antecipado. Por quê? Lá tem uma informação muito interessante. Ainda que a gente fale de percentuais de faturamento bruto, e não percentuais da multa, por óbvio, né? A gente não está falando de 2% de redução da multa. O que a gente percebeu ao longo de anos de aplicação é que no final da multa, a multa já aplicada, e aqui eu vou falar especificamente do programa de integridade, a existência de um programa de integridade, ela pode reduzir até 25% da multa final. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma multa de 10 milhões de reais, a gente percebe que os percentuais de redução por medidas de integridade, eles levam a multa para até 75% daquele valor, né? É muito relevante. A gente sabe que tem empresas que 0,5% já são milhões, né? E por que eu estou associando isso ao termo de compromisso? Porque se a empresa, e isso também é algo interessante de atentar sempre, se a empresa perdeu o prazo preclusivo da defesa durante o par para trazer a documentação de integridade, ela perdeu. Ela não tem mais como pleitear aquele desconto, exceto se ela vier negociar. Porque a gente reabre essa fase. A gente analisa e reanalisa a documentação e presta aquela consultoria que eu falei para vocês, reuniões orientativas, tira dúvida por e-mail, etc. Tá? Então, eu entendo, eu enxergo isso como um elemento de convicção pela negociação muito grande. Tá? Então, se vocês não acharem, Rafael me avisa, eu te mando o link desse documento, eu achei ele muito interessante, que é, digamos, o que a gente viu na prática nas reduções de cálculo de multa por programas de integridade, e a importância de trazer isso aqui é porque a gente tem reaberta essa possibilidade, tá bom? Se tiver alguma dúvida aqui, eu acho que alguém mandou alguma coisa no chat, mas eu não consigo ler, eu não vou tentar mexer em nada, porque vai que eu estrago aqui alguma coisa. A pergunta que está no chat, tem uma, tem duas, tem três perguntas na fila. Tem uma do Alberto, mas é sobre vantagem auferida, que você vai tratar. Tem uma da Lívia no chat, que é sobre a visão de vocês sobre a possibilidade de empresas que firmaram o termo de compromisso aderirem ao Pacto Brasil. E tem uma pergunta da Marília sobre a possibilidade de coordenação interinstitucional para que o TC possa abarcar, eventualmente, acordos em ações de improbidade em curso por parte do Ministério Público Federal. Perfeito. Seriam acordos de não percepção civil, no caso, né? Ok, então vamos. Nesse momento, eu tenho apenas. Deixa eu ver. Nenhuma delas diz respeito a esse tópico, mas eu já anotei todas elas aqui. E a gente vai seguir só um instantinho, eu já respondo, tá bom? Aline, pode mudar, por favor? Na verdade, uma delas tem a ver aqui, sim. Quando a gente pensou em implementar cláusulas de integridade, uma primeira ideia que surgiu, né, cláusulas ou medidas, uma primeira ideia que surgiu, principalmente para empresas de pequeno porte, foi a adesão ao Pacto Brasil. Só que isso encontra restrição no próprio normativo do pacto, que diz que a empresa não pode estar sendo processada, né? Então, assim, até que a gente tenha, e também isso é algo, né, que pode ser discutido, até que a gente tenha, se a gente tiver uma alteração no regulamento do pacto, a gente não tem como aceitar uma adesão para fins de cumprimento da cláusula, né, por exemplo, de integridade. De novo, Giane, acho que o pacto ele seria perfeito para esses casos, né? Porque o pacto procura ser uma jornada rumo à integridade, né? Que eu acho que faz todo sentido para quem está respondendo processo, para quem está querendo negociar. Mas hoje a gente enfrenta uma restrição normativa, tá? Eu não peguei aqui o nome de quem fez a pergunta, mas eu acho que é isso. A Lívia, pronto. E vou aproveitar um segundo só para dar um aviso importante sobre esse termo.
A Cristine se comprometeu a vir na reunião de maio. Por que na reunião de maio? Porque provavelmente a gente vai ter o regulamento do Proética publicado para falar sobre Proética e Pacto Brasil. Então, esse é um ótimo tema. Ela falou que tem, né, estudos sobre eventuais reformas, justamente acho nesse ponto que a Lívia trouxe bem. Então, na reunião de maio, a gente deve ter a Cris para falar e tirar dúvidas sobre Pacto Brasil e, em especial, sobre o regulamento do Proética, que deve sair na abril. Pronto, então eu já criei um problema para a Cris, né? Por favor, não me dedurem, tá? Olha, a Giane disse que. Tô brincando. Mas acho que ela Rafael, concorda, pelo que ela falou, acho que ela concorda também. Ela disse também que acha que seria bom mudar isso. pois é, então pronto, então nem criei um problema, olha aí, aderi. Eu só não anotei direitinho a da vantagem auferida, devolução da Eu acho que o vantagem. Alberto, a gente até com a pergunta dele, é uma pergunta mais complexa. Alberto, se você quiser abrir o seu microfone e falar, eu sei que você está na câmera. Sim, obrigado, Rafael. Eu não enfim, abri o microfone, não consigo abrir a câmera hoje, infelizmente, que estou fora aqui do escritório, mas prazer rever todos, inclusive a Giane, prazer revê-la, obrigado pelo tempo. Roberto. A minha pergunta é sobre o tema reparação de dano e devolução de vantagem oferida em termos de compromisso, que já estava no julgamento antecipado, né? Também não é necessariamente uma novidade. E, enfim, em situações de condenação, né, que é o cenário mais gravoso, a CGU e outros aplicadores da lei não impõem essa pena de reparação de dano ou devolução de vantagem, até porque nem tem a base legal, né? A pena financeira acaba ficando restrita à multa. Já no cenário de termos de compromisso, além da multa, tem as obrigações de reparação de dano incontroverso e devolver vantagem oferida, que em alguns casos pode não haver nada disso, mas em outros esses valores podem ser super relevantes, inclusive até mais do que a própria multa. Então a pergunta é como a CGU enxerga isso, equaliza a manutenção da atratividade do termo de compromisso, né, que é uma solução negociada que deveria ser melhor, mais atrativa que a condenação, nesse cenário, né, onde a própria condena, ainda que o tema possa ser depois, talvez revisitado em outras instâncias, reparação do dano, mas na condenação, no processo, no PAR, acaba não havendo essa obrigação de reparar dano e devolver vantagem oferida, enquanto no termo de compromisso tem. Perfeito, Alberto. Então, deixa eu já aproveitar, né? Alberto, o que a gente tenta no termo de compromisso é resolver um pouco uma grande reclamação da empresa, que é a história dos múltiplos balcões e múltiplas portas de resolução de conflito. Porque a gente não cobra no par, porque isso é atribuição da AGU, né? Mas no momento que o par é encerrado, a gente comunica à AGU o cálculo do dano, da vantagem oferida, e ela vai entrar com uma ação contra a empresa. Então, o que a gente tenta é já resolver tudo de uma vez só, né? E não jogar para frente um problema para vocês. Acho que seria basicamente isso. A gente vai falar, pronto, deixa eu entrar aqui também já. Hoje, uma grande questão das empresas que a gente reconhece a dificuldade e o problema é a inexistência de uma norma de parcelamento, tá? Isso é algo que está sendo trabalhado agora, nesse momento, e com esperança de que saia em breve, tá? Uma norma que vá permitir e regulamentar o parcelamento. E o parcelamento, nesse caso, Alberto, deve incluir o ressarcimento do dano e da vantagem oferida, tá bom? Então, seria também mais um facilitador aí, claro que, né, numa ação judicial pode também haver um parcelamento, mas também seria um facilitador, né, já resolvia tudo junto e já poderia parcelar os 3 valores, os 2 valores, enfim, ou só a multa, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tá. Em relação a pares em curso e outras ações interpostas, principalmente contra pessoas físicas dos sócios, né? A gente tem tentado atuar quando a empresa nos procura, ou o MPF nos procura, tentado atuar em conjunto, tá? Nos acordos de não persecução civil, principalmente, mas às vezes a gente entra na negociação dos acordos de negociação de não persecução penal no seguinte sentido, né? Hoje o entendimento é que a empresa resolve isso
a pessoa física resolve isso, por exemplo, a pessoa física está respondendo por improbidade, mas ela também é sócia da empresa, né? Responsável legal, administrador, enfim. A gente tem caminhado no sentido de que a negociação ela vai ser de três lados, né? A gente, o Ministério Público Federal, por exemplo, e a empresa, numa tentativa de solucionar tudo, mas celebrando com as duas casas, né? Então, o sócio vai assinar lá enquanto pessoa física e assinar conosco enquanto pessoa jurídica, mas com um valor já negociado que cubra tudo, tá? Então, ele já vai ter eventual multa reduzida da LAC, o que eventualmente ele iria pagar em termos de reparação civil, enfim, a gente tem tentado, mas a gente está, assim, tipo, nos projetos piloto, tá bom? Sobre improbidade também é interessante falar que se uma prática ela começou antes do advento da LAC e continuou depois em relação aos fatos praticados antes, por óbvio, só cabe a lei de improbidade, né, e a empresa vai responder por isso. Mas em relação ao que foi praticado depois, em havendo identidade, né, de ato lesivo, por óbvio, não vai haver bis em idem, né? Então, uma multa, uma reparação feita perante a CGU vai certamente, imagino eu, ser deduzida numa negociação com a MPF e vice-versa, aí com certeza, tá? A gente considera o que foi pago eventualmente para compensações e sempre a nossa intenção é de resolver tudo logo, né? Que a empresa possa aí realmente virar essa página e seguir em frente, tá bom? É sobre Então, isso, gente, a Marília tinha pode... feito um apontamento temporal que eu aí queria perguntar, por exemplo, se uma empresa tem um caso de um par perante uma CGE por um ato correlato a um item que pode ser objeto no futuro, ou será, ou está sendo objeto no futuro também de investigação no âmbito federal da CGU, ou ela já tem uma ação de improbidade em curso em algum ente da federação, pelo Ministério Público Estadual ou pelo MPF. Nesse caso, só para ter certeza que eu entendi. Por exemplo, seria possível a empresa buscar a CGU e dizer, ó, eu tenho interesse em celebrar um termo de compromisso, só que eu só tenho interesse de fazer isso se fizer de modo coordenado, porque os fatos são todos correlatos. E aí a CGU, junto à empresa, claro, juntos, entram em contato com a CGE, com o MPE, ou com o MPF, ou com todos eles, para verificar se existe possibilidade de não, talvez não seja um acordo único, mas de acordos coordenados. É isso mesmo, é isso que eu entendi? Exceto em relação às CGS, tá? Aí, como a gente está falando de outra esfera da federação, a gente ainda não teve essa situação. Não tem um caso concreto para te dizer, nem sei se seria factível essa triangulação. O que já aconteceu? Ressarcimento do dano é ressarcimento de dano, né, gente? Tipo, pratiquei o ilícito A, o dano foi 1 milhão. Se eu ressarcisse 1 milhão, não importa para quem eu ressarci, né? Então, se a gente está falando de uma CGE que está executando verba federal de saúde, por exemplo, né? E a empresa está executando, enfim, está processando uma empresa por um ato envolvendo verba da saúde, do Ministério da Saúde. Se a empresa, num acordo num par, né, instaurado pela CGE, ela ressarce esse 1 milhão, que foi um dano causado foi uma verba de saúde que foi devolvida, a CGU não vai cobrar de novo, né? Então, a empresa vai nos comunicar, trazer a documentação, aí sim a gente entra em contato, às vezes, com a CGE para saber exatamente como foi, se realmente é exatamente o mesmo fato, se o processo lá, ele abrange na totalidade o que a gente está investigando aqui. De todo modo, se não for compensado 100%, vai ser compensado naquilo que né, nos disser respeito. Mas essa triangulação que a gente estava falando, ela acontece hoje com a AGU e com a MPF. Ah, Rafael? E aí, só que eu já falei da CGS, a pergunta que eu tenho aqui, a gente sabe que algumas controlarias estaduais disseram, né, e buscam, sempre se inspiram na CGU para editar suas próprias normas. E sei que a CGU também atua aí, né, como coordenadora do Sistema Nacional de Controle Interno. Você tem informação, Diane, de como está a CGS e CGMs para editar instrumentos normativos que permitam institutos similares ao termo de compromisso? Vocês receberam contato de CGS para esse termo?
Eu não vou saber te dar uma informação estruturada, tá, Rafael? Mas nos custos de par, eu ouvi, salvo engano, da CGE São Paulo, que eles já tinham regulamentado uma espécie de negociação. É isso, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de ter contato. Em relação às demais, eu não tenho informação, mas eu sei dizer para vocês que o CONACE, que é o Conselho Nacional de Controle Interno, mantém uma página com vários dados de todas as CGEs, não de todas, de muitas, e acho que de CGMs também, mas aqui, né, a gente está falando das corregedorias, das controladorias dos estados. Acho que vale uma visita a esse site para ver a regulamentação, buscar naquela norma para ver se já tem alguma coisa, né? Eu realmente nunca fiz essa pesquisa, não vou saber te dizer, Rafael. Tá bom? Obrigado. Tá, então acho que a gente já falou aqui da redução da multa, né? Lembrando que a redução ela é muito mais efetiva se tiver havido um programa de integridade, e sim, a gente repete isso 10 mil vezes. Redução das sanções restritivas de contratar, que eu fiz questão também de explicar para vocês, né, como mais ou menos é feito o nosso cálculo, porque é um fator de angústia, a gente sabe, e dispensa da publicação extraordinária como sanção e aplicação exclusiva da sanção de multa, e se a gente estiver falando de uma norma de contratação, da sanção restritiva de contratar, tá bom? Que a gente também ainda não consegue isentar. Pode passar, Aline. Coisas interessantes que a nova norma trouxe, que eram problemas que a gente enfrentava na prática e não tinha como resolver. Então, e aí muitos de vocês passaram por isso, acho que o Alberto também, inclusive, eu tenho um processo tramitando na Receita, né? Aí eu entro com um pedido de julgamento, comunico a CGU, começo a tramitar na CGU. Só que eu nunca apresentei documentação de integridade, eu quero apresentar. E aí começa uma avaliação. E aí a empresa não concorda. Estou dando um exemplo prático que acontece dia sim, dia também, tá, gente? Aí a empresa não concorda justificadamente com a avaliação, porque a gente não observou algum documento, ou ela quer entender por que ela não cumpriu tal requisito. Ela pede uma reavaliação, ela traz documentos de novo e é de novo avaliado. Eu disse para vocês que eu tenho 3 pessoas para fazer isso para a direto toda. Então, vocês imaginam que isso demora um pouco, né? Disponibilidade de agenda desses colegas, de avaliação mesmo. Então, muitas vezes o processo ele leva 2, 3, 4 meses nesse processo de avaliação, reavaliação ou por outros problemas, né? A empresa não trouxe a documentação adequada, a gente precisou pedir para a Receita, enfim, digamos assim, percalços aí no curso do processo fazem com que isso demore. O que acontecia antes, gente, a Receita começava. Gente, esse processo, olha, minha comissão está parada por conta disso. Já tem uma previsão? Com toda razão, né? Porque, enfim, eles tinham um processo sobrestado sem previsão normativa para isso. Então, a nova portaria veio trazer uma norma expressa de que, a partir do momento em que é protocolado, o pedido de julgamento antecipado é sobrestado feito na origem, a partir da avocação. Então, protocola, tem uma análise preliminar, né? E aí a gente pode, desde já, avocar o processo. Se a gente entende que é, de fato, um caso de julgamento antecipado, por exemplo, vai demorar aí nesse trâmite da avaliação de integridade. A gente já tem como avocar. A partir do momento que a gente avocou, o feito é sobrestado até que haja uma decisão. Se a decisão é pelo termo de compromisso, a gente vai firmar o termo de compromisso, resolveu, acabou, a gente comunica o órgão. Se a empresa sai da mesa de negociação por alguma outra razão, por exemplo, se for caso de acordo de leniência e não de termo de compromisso, tá? E ela não tem interesse em acordo de leniência, a gente encerra o nosso processo e comunica ao órgão para que dê prosseguimento. Por isso que é um sobrestamento apenas. Trazendo esse ponto, que também é algo que a gente enfrenta, e aí é praticamente um brainstorming, tá, gente? É uma conversa. É por isso que qualquer ponto que vocês tenham aí para colocar é interessante, embora já tenha passado 24 minutos. Por que, Giane, pode ser caso de vocês não aceitarem o termo de compromisso? Porque é uma faculdade da administração pública. E a depender do porte, da alavancagem possível no caso, né? Então, é uma empresa que sabidamente traz, ou então ela própria trouxe informação de que existem N outras empresas, diversos servidores envolvidos, mas ela está trazendo
apenas a informação dela própria, né? Buscando um termo de compromisso, né? Atrás do DRE dela, informação do fato dela. Nesses casos, a gente tem entendido que não é termo de compromisso, né? Que ela precisa procurar a DAO, diretoria de acordo, porque ela vai ter, primeiro, a opção de ter um desconto muito maior, né? Dois terços ao final de todo o cálculo, mas principalmente porque o interesse público é de que a gente consiga alcançar a situação como um todo, né? Então, eu preciso que ela traga mais coisas, né? Mais elementos. E quem define isso, se é satisfatório o suficiente ou não, é o poder público. Tá, gente? A empresa não pode dizer assim, eu prefiro termo de compromisso. Tá bom? A outra previsão é a nulidade do julgamento proferido na origem. Tem um ditado que a gente brinca que é tipo, se tem placa, tem história. Vocês já viram isso? Uma vez na Disney tinha uma plaquinha, não suba num negócio lá absurdamente impossível de subir, mas tinha uma placa. E a gente disse, cara, alguém já subiu, porque tem a plaquinha. Isso aqui é a plaquinha, tá? Já aconteceu da gente, num processo de negociação, o órgão na origem, sabendo, com prazo para nos fornecer documento complementar, foi lá e julgou, e condenou a empresa, né? Deu um trabalhão, a gente correu, né, com o processo, conseguiu, teve negociação, só que na decisão de decidir o julgamento antecipado, a gente teve que anular a decisão proferida pelo órgão da origem, né? Se não por uma previsão expressa, mas simplesmente por um princípio de segurança jurídica. A empresa não pode ser condenada em outra instância se ela veio com fundamento legal e normativo negociar, né, com a CGU. Então, isso veio para nos tranquilizar e tranquilizar vocês, de que, eventualmente, se o processo seguir no curso de uma negociação, seguir na origem e for julgado, esse julgamento é nulo, tá bom? E a suspensão da prescrição, que também facilitou muito a vida dos órgãos que tinham seus processos sobrestados, né? A preocupação com a prescrição. Então, a portaria traz também a previsão de que, aí eu perdi aqui a palavra, não sei se a norma trouxe a partir da avocação ou do protocolo pedido, mas que vai ser suspensa a prescrição por até 1 ano, tá bom? Então, quanto durar aquela negociação, vai estar suspenso, aquele prazo prescricional, até que a gente ou firme o acordo, ou entenda que não é acordo, devolva o processo para a origem, e aí volta a correr prazo prescricional, tá bom? Dúvidas a esse respeito? Não? Então, Aline, passa aí para mim, por favor. Eu acho que esse é o último slide, mas daquela forma, né, a gente está aqui disponível para responder pergunta, depois por e-mail também, então fiquem tranquilos para formulá-las. A gente quis trazer para vocês o fluxo, porque o fluxo mudou, né? Lembra quando eu falei que, acho que eu falei para o Rafael, que os processos em curso estavam já quase julgados, né? Quando eles bateram na Conjur e a Conjur, né, diante da mudança legislativa, ela disse, então, não dá para a gente passar para frente, firmar agora, o ministro proferiu uma decisão de julgamento, sendo que a normativa hoje fala de um termo de acordo, um termo de compromisso, né? Então, esses processos voltaram, e aí, no caso concreto, a gente construiu esse fluxo, que é o que vale hoje, né? Então, a empresa protocola o pedido, né, ou nos procura diretamente, se for uma investigação, ou protocola na origem, se for já um par em andamento, ou protocola na coordenação, se é uma investigação da nossa coordenação, da própria CGU, enfim. Protocolado o pedido de termo de compromisso, se não foi diretamente na CGU, tem que comunicar a CGU, isso, né, vocês já estão acostumados. É feita uma análise preliminar, né, da viabilidade do julgamento do termo de compromisso. Se foram preenchidos os requisitos, se foram preenchidos parcialmente, se se trata de termo de compromisso, como eu disse para vocês, pode ser que não, né? Pode ser que seja caso de acordo de leniência, pode ser que tenha sido firmado um termo de compromisso em menos de 3 anos, por exemplo, né? Existem alguns motivos que fazem com que não seja viável a negociação. Em sendo viável e não havendo ainda análise de integridade, ou a empresa mesmo sinalizando, olha, a comissão na origem avaliou, mas eu não concordei com a nota, ou então avaliou há 2 anos atrás e meu programa evoluiu muito e eu quero que analise o meu programa de integridade, de plano, o analista responsável, o auditor,
pela análise preliminar, já aciona o nosso setor de integridade. E a gente intima vocês, ou para uma reunião, se a gente já tiver a documentação, ou para que vocês apresentem, para que as empresas, né, apresentem a documentação. E a ideia é que isso seja feito em paralelo, né? Então, nessa análise, eu vejo que eu tenho uma documentação que eu preciso pedir da origem ou da receita, enfim. Isso vai acontecendo ao mesmo tempo que a gente vai conversando com as empresas nessa questão do programa de integridade, tá? Analisado tudo isso, é fechada uma nota técnica que é apresentada para as empresas, né? Sempre, Giane, exceto quando a multa já está no mínimo, no 0,1, a gente só intima da nota, porque não tem mais como baixar, né? Mas se tiver de 0,5 para cima, é marcada uma reunião, apresentada a nota para a empresa. Por quê? Porque pode ser que ela não, na época, né, não tivesse um programa, mas tivesse interesse, aí ela teria um desconto, ou pode ser porque, enfim, não concorda com alguma coisa, não concordou com uma agravante, uma atenuante, porque na comunicação, na ciência da alta direção, quem tinha ciência era um gerente local e não um gerente, sei lá, América Latina, como vocês entenderam. Aí traz um organograma, enfim. Tem fatos ali que podem alterar essa nota que é preliminar, né? E a gente preferiu não ficar fazendo isso por petição, nem por e-mail, né? Então tem essa primeira reunião. Geralmente as empresas pedem um prazo para fazer qualquer ajuste e, juntamente com essa nota técnica, agora a gente intima já da minuta do termo de compromisso e da minuta do extrato que vai ser publicado no Diário Oficial. Lembra que antes, no final da nota, ia a minuta de decisão, que era uma redação mais amigável do que uma decisão de par, por óbvio, né? Hoje vai um extrato do que vai ser publicado, bem no sentido de termo de compromisso mesmo, gente, assim. Então, assim, termo assinado, parte, objeto, responsável, compromissos assumidos, ministro assina, publicado, acabou, tá bom? Então, para que vocês saibam, para que as empresas saibam exatamente o que vai para o Diário Oficial, a gente já intima desse extrato também. A empresa dando ok com tudo, né, a gente fecha a nota, sobe todas as instâncias dentro da CIPRE e vai para a Conjur, né? A Conjur faz uma análise, 99% dos casos de acordo, né, com a área técnica responsável, e só a partir daí ela vai elaborar, né, um parecer, vai subir no processo, mas só depois disso é que a gente intima de novo a empresa para ela assinar agora o termo, não mais a minuta, e depois que ela assina, vai para o ministro, que assina por sua vez, e vai ser publicado no Diário Oficial. Sobre esse fluxo, que eu falei muito rapidamente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão também, quiserem trazer agora, quiserem trazer depois, estou à disposição, tá bom? Aline, vê para mim, certo? Compartilhar essa apresentação com Posso. o comitê? Acho que eu já te mandei, não foi, Rafael? Oi? Acho que eu já te mandei, não foi? Não, mandou já, porque eu não compartilhei. Se manda, Sim, pode compartilhar. Sim, você pode. Então, gente, era isso. Peço desculpas aí pela confusão técnica inicial, por ter passado do horário. De novo, um prazer reencontrá-los, a maioria, né? E estamos aí, à disposição, a Direp como um todo, tanto pelo e-mail para casos concretos, né? O e-mail da nossa coordenação e para bate-papos acadêmicos, enfim, como o que a gente está tendo aqui. Posso passar para o Rafael meu e-mail, né, pessoal da CGU, não da coordenação, para a gente continuar aí os diálogos, tá bom? Perfeito. Acho que tem só uma dúvida aqui na sala, que é a do André. Se tiver mais um minutinho, eu vou deixar ele. Oi, Giane, tem uma pergunta. Nesse caso, por exemplo, uma empresa pretende assinar um termo de compromisso, então ela vai assumir a responsabilidade, né, ela vai abrir mão da defesa, mas, por exemplo, na infração, o órgão instaurador do par, ele acabou imputando a empresa com várias alíneas lá do inciso 4, sabe? De fraude à licitação. E ela claramente discorda de todas essas imputações, e isso vai impactar na concurso de atos e na própria dosimetria da multa. Daí, considerando que é uma negociação de um acordo e não uma defesa, qual que é a margem que vocês têm com relação a esse tipo de discussão em relação aos atos lesivos?
que daí vai ter A um gente concurso revê fechado. todas as linhas, André. A gente revê como o termo de compromisso, ele é basicamente, ele, em boa parte, é um recálculo, né? Então, a gente passa de uma por uma antes de aplicar os benefícios, né? Foi o que eu falei ainda agora. A comissão de par disse que o gerente, que foi copiado num e-mail, numa negociação de vantagem indevida. A comissão entendeu que era um gerente de uma multinacional, o gerente responsável pelo Brasil. Aí a empresa vem e diz, olha, não era, está aqui meu organograma, é um gerente de um setor lá numa cidade específica, né? E aí vocês sabem que a gente tem um majorante, esse é outro documento interessante para quem não tem. A gente tem uma tabela sugestiva de cálculo da multa, que tem lá todas as regrinhas matemáticas que a gente segue, tem uma tabelinha, né, por número de infrações versus número de incisos. Então, como que a gente anda naquela tabelinha para chegar num percentual? Como a gente modula essa questão da ciência da autodireção, né? Então, se era um gerente ou se é acima de um gerente, na verdade, a gente vem de cima para baixo, né? Se é o CEO, o diretor-geral, o presidente, se é alguém imediatamente inferior, se é alguém, né, logo abaixo, etc. Então, esse é só um dos casos que a gente muito frequentemente corrige, tá? A empresa mostra que aquele entendimento está equivocado. Além desse, deixa eu ver, geralmente a gente não tem problema com interrupção de serviço público, porque, né, por tal da transparência e tal, é muito fácil consultar, nem com os índices, nem com o percentual total de contratos mantidos com a administração. Se estiver esquecendo de algum agravante aí, me ajudem. Mas a gente revê sim. Inclusive também nas atenuantes, muitas vezes, tem comissões que entendem assim, eu não consegui calcular a vantagem oferida. Esse cálculo, esse caso concreto, não é auferível a vantagem. Operação SPY, né? Se vocês não, a maioria provavelmente teve contato com essa operação da Polícia Federal, que gerou mais de 50 termos de compromisso. É um caso, é um lesivo em que não era possível saber qual seria a eventual vantagem para a empresa. Então, não era possível calcular, certo? O ônus para isso é da administração. Está escrito na portaria que se ela ressarce ou não é possível calcular, a empresa tem direito a 1%. Tem comissão que não concorda, ou que, enfim, não entende. E aí ela diz assim, não ressarciu. Seja porque não calculou, seja porque não quis, não ganha esse atenuante. E a empresa muitas vezes vem e diz, olha, tá aqui, não era possível, não teve, né? Foi tipo assim, foi, sei lá, uma intervenção, uma investigação lá no inciso 5, muito pontual. Não teve um dano, eu não tive uma vantagem, etc. A gente revê também, tá? Para te dizer, então, a gente passa um por um os incisos. Primeiro, se for o caso, corrige o cálculo da comissão para depois subir uma tabelinha aplicando as atenuantes do termo de compromisso. Tá bom? Obrigado. Jane, queria demais te agradecer pelo seu tempo, pela gentileza da sua apresentação aqui. A gente agradece por você ter passado o tempo, justamente ter disponibilizado a responder tantas dúvidas. A gente teve bastante participação. Super didática, né? De verdade, o que a gente falou, você estruturou de maneira super bacana para a gente aqui. Sabe que o problema de fazer uma coisa bem feita é justamente ter que fazer ela mais vezes, né? Então, é bem provável que a gente bata na sua porta de novo, eventualmente... É um prazer, Rafael. Que, acho que é uma coisa assim, a gente organizou aqui na reunião, mas eu achei tão didático, bacana, que eventualmente a gente pode pensar nos próximos meses de fazer uma sessão de um webinar para que a gente traga as equipes, eventualmente, que queiram entender um pouco melhor o processo e tal, e fazer de novo. Mas eu vou te dar um descanso, pelo menos, de um tempo. Eu vou ver se eu acho o artigo que você mencionou para compartilhar no nosso grupo aqui. Se eu não achar, eu te provoco no WhatsApp. Obrigado. Isso, tá bom. E, gente, assim, além de ser um prazer de conversar com vocês, como eu falei, a gente tem tido, né, no desempenho da atividade institucional, uma relação muito boa com os escritórios. Por essa relação, eu agradeço, né? É muito útil para a gente também explicar direitinho, para que a gente não tenha, né? Para que vocês não percam tempo, para que a gente não tenha
duramento do termo de compromisso alongado mais do que devido. Então, podem contar comigo. A apresentação está com o Rafael, se for útil para alguém por algum motivo, e se o Rafael não achar os links que eu mencionei, eu mando para vocês, tá bom? Bom dia para todos vocês. Obrigado, Jeane. Tchau. Tchau, tchau, queridos.